Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira. Uma boa noite especial a todos, mas eu diria que aqueles que estão aqui como convidados e alguns pela primeira vez, o boa noite é ainda mais especial, né? E nós não poderíamos começar a nossa apresentação, não é, doutor Kleuber, sem não expressar nossa profunda gratidão. Por quê? Porque nós sabemos que para a maioria de vocês estarem presentes aqui nessa live, é claro que as informações são valiosas, mas para você estar presente, você teve que fazer algum ajuste, talvez abrir mão de um convívio familiar, abrir mão do lazer, mas, enfim, você está aqui. Então, nós queremos aqui, diante de todos vocês, expressar a nossa mais profunda gratidão por vocês estarem presentes aqui nessa noite. Logicamente, a nossa parte é fazer valer a pena. E aí eu digo a você, olha, fique até o final de tudo que o Dr. Kleuber vai abordar, as perguntas que ele vai responder, os depoimentos que nós vamos ter. Tenho certeza que até o final da live você vai chegar a essa conclusão, que realmente valeu muito a pena. E mais do que isso, que a pessoa que te convidou se interessa profundamente no seu bem-estar. Nós vamos compartilhar aqui agora as competências do Dr. Kleuber, né? Para que vocês fiquem a par, né? Dr. Kleuber, só aqui compartilhando rapidamente, né? Compartilhar aqui, se vai para todos. Pronto, aqui está, né? O Dr. Kleuber, que é ortomolecular, morfologista do sangue, terapeuta holístico, né? Ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático e também em curso em biomedicina. Aqui tem um pouquinho das suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, inclusive o WhatsApp para consultas online, mas no final nós vamos trazer isso novamente. Porque o assunto hoje é o ronco, né? Nós temos que admitir que o ronco já foi a causa da separação de muitos casais. E por mais que pareça engraçado, nós vamos ver hoje que o assunto é sério. E aí, nós vamos trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo, o Dr. Kleuber Borges. Dr. Kleuber, seu boa noite, seja bem-vindo, é com você. Opa, boa noite a todos. Prazer, mais uma vez, estarmos aqui, né, para bater um papo a respeito de assuntos sérios, né? E vocês vão descobrir que o ronco é algo muito sério, como bem falou o Orlando, tem sido casos até de separação mesmo, né? Mas não é só isso. Nós vamos entender um pouco pela visão holística, pela visão da naturopatia, tá? Do que é realmente o ronco. Quem nunca roncou nessa vida, né? Quem nunca teve o seu dia de roncador ou roncadora, né? Vocês têm ideia de quantas pessoas roncam no Brasil? De acordo com a Associação Brasileira dos Roncadores, brincadeira, Associação Brasileira do Sono, 24% dos homens de meia idade e 18% das mulheres também de meia idade são os atingidos por esse problema. As pessoas acima de 60 anos, esses números aumentam ainda mais. 60% dos homens e 40% das mulheres. Vocês vão observar, durante essa nossa conversa, que o ronco é algo muito sério. Muito sério. É muito mais do que a gente imagina, tá certo?
E o mais importante de tudo é como nós vamos encarar o ronco ou o roncador, aquele que está do teu lado, ou aquela que está do teu lado e que ronca a noite inteira sem parar. Estima-se, queridos, que mais de 70 milhões de pessoas sofrem com esse problema, né? Que termina por gerar outro problema, que é incomodar quem está dormindo do seu lado. Às vezes até o vizinho que está coladinho com você. Então, nós vamos tratar aqui de um assunto sério e que passa desapercebido pelas pessoas em geral. Tratam isso como uma coisa normal, né? Ronca porque tem um roncador dentro do peito e é uma coisa normal. Mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês que estão nos acompanhando. Quantos aqui que estão presentes roncam? Ou, depois eu faço a segunda pergunta. Quantos aqui roncam à noite? Alguém poderia se manifestar? E eu diria mais, quantos aqui são incomodados pelo ronco? Ou do seu parceiro, ou da sua parceira, da sua mulher, da sua esposa, do seu filho, né? Porque se existe 70 milhões de pessoas roncando, essa é uma estimativa, né? É certo que, às vezes, falham as estimativas, mas é mais ou menos aproximado aí numa situação, uma margem de erro aí de 5%. Né? Então, o que é o ronco? Né? O que é realmente o ronco? O ronco é o ato de fazer um ruído forte provocado pelo estreitamento ou obstrução nas vias respiratórias superiores durante o sono. O ronco é aquele barulho, né? Mas, para o ronco acontecer, é preciso que se estabeleça, né, alguns procedimentos, algumas situações para que o ronco seja produzido. O primeiro deles é o alimento noturno, né? Porque o alimento noturno pesado não deveria existir. A posição de dormir, a forma como você se posiciona na cama, a posição da cabeça, a úvula palatina dilatada e as cordas vocais relaxadas. Então, nesse quadro, será produzido um excelente ronco. Tá? Um ronco que vai incomodar muita gente. Né? A úvula é aquela, né, aquela cordinha que fica bem aqui no meio da boca, né? Na descida, né, do alimento, que ela tem uma função muito nobre, que é não deixar subir, né, para as vias respiratórias. E as cordas vocais, elas ficam relaxadas durante o sono. E, ao respirar, estas se mexem, as cordas vocais, a úvula, e elas vibram, né? E essa vibração produz um som forte com a passagem do ar, que é exalado pela epiglote, né? A epiglote é uma válvula cuja função é impedir a ligação da faringe com a laringe, né? Evitando assim a comunicação entre o aparelho respiratório e o digestório. Então, faz essa separação. Então, juntando esses três elementos, né, eles provocam um som muito forte, às vezes até insuportável, e nós denominamos de ronco, tá certo? Bom, parece brincadeira, mas o ronco ele pode ser calibrado, né? O que faz com que o ronco seja mais leve ou mais intenso? É bom você saber disso, que às vezes até o roncador ele pode se colocar numa situação que ele possa equilibrar um pouco o volume, né? Então, ele pode ser mais leve ou mais intenso. É a posição em que o indivíduo está dormindo, né?
Porque determinadas posições deixam o som mais alto, intenso, ou mais baixo e moderado. São 3 posições. Primeiro, a posição de costa. Se a pessoa deita de papo para si, seu marido ronca, minha querida amiga, se seu marido ronca, não deixe ele dormir de papo para o lado, porque essa é a posição mais temível para o roncador, né? O som pode chegar a alturas imensas, né? Se ele dormir de costas, né? Olhando para o alto. A posição de lado, quando fica de lado, essa já consegue amenizar um pouco mais o som do ronco, porque, né, fica numa posição mais pressionada, né? E a posição de bruço, esta é a posição nula. Com ela, o ronco tende simplesmente aquela noite desaparecer. Então, não adianta dar cotovelada, mexer. Você tem que fazer com que a pessoa vire de bruço, certo? Mas vai ter outras informações para que se possa evitar essa questão do ronco, né? Existem 2 tipos de ronco: o posicional e o rítmico, tá? Bom, o posicional, ele produz o mesmo som ao longo da noite, né? É aquele som que fica... É aquele som, né? Ritmo, né? Não altera, não abaixa. Este é o benigno, tanto para quem faz quanto para quem escuta, porque ele fica naquele... Esse é o ronco posicional. O ronco rítmico é aquele que ele cresce e descresce, né? Com intervalo. E depois ele para, né? Daquele... Aí sobe, vai lá em cima, depois ele dá aquela diminuída, depois ele para. Aí você pensa que acabou. Não, não acabou não. Ele dá um descanso, depois começa novamente. E ele vai muito alto, depois baixa. Então ele fica oscilando. Então você começa agora a entender quais são os 2 tipos de ronco. Você já pode identificar qual é o ronco do seu esposo ou da sua esposa, se ele aumenta muito ou se ele é constante. Você poder começar a entender, né, os princípios do ronco. Aparentemente engraçado, mas não é. O ronco, ele produz riscos à saúde, né? E quais são os prejuízos à saúde que o ronco pode produzir? Será que ele produz mesmo prejuízos à saúde? Bom, vamos ver. O ronco, ele tende a atrapalhar o seu sono. Os prejuízos que ele pode causar é esse. O seu sono, né? Porque o sono é para restaurar o corpo. E se você está tentando dormir para se restaurar, e o ronco, às vezes, você acorda, ou alguém te acorda para você parar, você está interrompendo a sua restauração, o sono restaurador. Outra coisa é que a pessoa que ronca, ela costuma acordar com sintomas de cansaço, porque o corpo não descansou. O corpo trabalhou a noite inteira naquele negócio lá, com aquela música, né? Aquele som. A pessoa tende a ter sonolência excessiva durante o dia, e a pessoa não sabe que ela passou a noite roncando, e esse ronco não deixou com que o corpo dela descansasse. Outra coisa, a pessoa tende a ficar irritada, porque ela, como ela não teve descanso, o sistema nervoso dela fica alterado. Então, o ronco, ele produz isso, né? Uma alteração de humor. A pessoa pode ter dificuldade de raciocínio, de concentração, atenção. A pessoa fica, sabe, desatento. Mas por quê? O ronco produziu cansaço no organismo, não teve uma noite de sono, vai ter irritabilidade, não houve descanso para o organismo, para o cérebro, então a pessoa começa a ter esses desgastes no organismo como um todo, né?
ela pode ter também a apneia do sono, pelo estreitamento das vias aéreas, né? Então, isso tudo é causado pelo ruído, né? A pressão que o ronco exerce sobre o corpo. Olha só, ele aumenta os problemas cardiovasculares. Se você ronca, ou conhece alguém que ronca, essa pessoa pode estar em desenvolvimento de um problema cardíaco. Por quê? Porque a concentração de oxigênio é reduzida. E isso causa um aumento da pressão arterial. O coração precisa trabalhar para poder levar oxigênio para o corpo, sangue oxigenado, né? Quando deveria estar tranquilo, o corpo está trabalhando, porque senão, se faltar o oxigênio, a pessoa pode vir a ter um AVC, né? Aumenta os riscos de infarto e acidente vascular cerebral. Você acha pouco o que o ronco pode fazer na vida de uma pessoa, né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção naquilo que a gente vai apresentar aqui sobre o ronco, que aparentemente parece ser uma coisa simples, mas não é. Muitas vezes, você pode estar tentando melhorar a saúde de uma pessoa, e você nem pergunta para ela, você ronca à noite? É um dado importante para você poder dar uma orientação melhor para aquela pessoa. Quem ronca mais? Responda aí. Quem ronca mais, o homem ou a mulher? O que é que vocês acham? A gente já deu a resposta lá em cima, né? 60% dos homens com mais de 60 anos e 40% as mulheres, né? Mas você sabe por que que os homens roncam mais? Né? E é por isso que morrem mais cedo do que as mulheres. Então, roncadores do Brasil, tratem dos seus roncos, senão você vai dormir mais cedo. Então, nós precisamos saber, e vamos saber hoje, por que do ronco, né? Mas por que que o homem ronca mais do que a mulher? É por conta da anatomia. Biologicamente, as vias aéreas masculinas são mais estreitas do que o das mulheres. As mulheres têm uma abertura maior, os homens têm uma abertura menor. Por isso que os homens são mais suscetíveis, né, ao ronco, né? As mulheres roncam, mas é um número muito menor, né? E o barulho do ronco também é bem menor que o masculino, né? O masculino, realmente, ele bota para quebrar mesmo, né? Já fiquei no hotel com um companheiro, com um colega, um curso que a gente foi fazer, que eu pensei que o hotel estava desmoronando. Acordei de madrugada apavorado, porque era um barulho. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Terrível, né? E o porquê que ele roncava, a gente vai saber daqui a pouquinho. Então, o ronco e os riscos à saúde. Quais são os riscos que o ronco pode trazer à saúde? Primeira coisa que vocês têm que observar, o ronco não é o problema. Não foque no ronco, porque o ronco não é o problema. O ronco é um pedido de socorro do seu corpo, tentando manter a vida do seu organismo. É uma saída orgânica para que o seu corpo não sucumba. A causa do ronco não é o problema. E é nele que nós temos, né, que atuar. Na verdade, a causa do ronco não é o problema. Nós temos que atuar na causa do ronco. Por que que eu estou roncando? Certo? É isso que tem que ver. Não é se concentrar no ronco, né? Aí, às vezes, as pessoas usam um aparelho. Usa o aparelho para o ronco. Tá roncando, bota o aparelho. Amarra, fecha a boca. Não é bem assim, né?
O ronco nada mais é do que o efeito de algo interno que está causando o ronco. Tá certo? Então, perguntamos, o que causa o ronco? Qual é a causa central do ronco? Vamos ver algumas indicações que estão relacionadas diretamente com o seu estilo de vida. Primeiro, consumo excessivo de álcool, tabagismo, sobrepeso, obesidade, né? Isso causa os roncos. Hipotireoidismo, causas de ronco. Medicamentos para dormir. Você toma remédio para dormir, você toma sedativo, seu corpo ronca. Alterações anatômicas nos ossos da face ou do pescoço, né? Você tem apneias obstrutivas, hipertrofia das amígdalas, infecções das amígdalas, as amígdalas crescem, rinite crônica, sinusite, pólipos nasais, síndrome dos ovários policísticos, desvio de septo e os alimentos cozidos consumidos à noite. Essas são algumas das causas do ronco, certo? Ou você acaba com o que causa o ronco, ou o ronco vai acabar com você antes do tempo, certo? O ronco, ele pode diminuir a sua expectativa de vida, sabia disso? Não o ronco em si, mas o ronco está anunciando que a sua idade biológica ela está diminuindo, ou seja, a vida do seu organismo está diminuindo, porque você está colocando o seu organismo sobre um estresse para o qual ele não foi designado, ele não foi preparado. Então, nós temos que ter muito cuidado com o ronco, certo? O ronco é um sinal de que algo não está legal no nosso corpo, ou que algo não está legal no corpo do seu cônjuge, e você tem por obrigação de alertá-lo. Vamos cuidar disso aí. Não é o ronco mais quem está incomodando, é o que está provocando esse ronco que você tem que descobrir. Entendeu? A luz acende porque você ligou o interruptor, certo? Então, se a luz apaga, você tem que acionar o interruptor para acender, certo? Se der um curto-circuito no interruptor, a luz não vai acender, certo? Então, o ronco, ele está sinalizando de que algo não está bem dentro do seu organismo. E você precisa investigar quais são as causas disso, cuidar das causas para que o ronco seja eliminado. Agora vem a pergunta: como curar-se do ronco? É isso que acho que vocês estão querendo saber. Como eu vou me curar desse ronco? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço para me livrar do ronco do meu marido, que não me deixa dormir de noite? O que é que eu faço para me livrar do ronco da minha mulher, que não deixa dormir de noite? Nós vamos dar aqui algumas dicas naturais, certo? Bom, a primeira delas é perder peso. O peso, o excesso, a obesidade, o sobrepeso, está relacionado também com o ronco. Olha só, a fundação, você sabia que tem uma Fundação Nacional do Sono, que é uma associação, uma fundação norte-americana. Ela diz o seguinte, que o primeiro passo para quem deseja parar de roncar é ficar no peso ideal. É você manter o seu peso dentro do limite do seu corpo. Se você está com excesso de peso, você está cometendo uma sobrecarga sobre o seu corpo. Né? Por quê? A disposição de gordura na área do pescoço, ela acentua o estreitamento da faringe. Né? E isso vai interferir na passagem de ar. Então, né, os senhores que estiverem com excesso de peso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é começar a trabalhar
a pensar, a agir, para começar a perder peso. E nós vamos dar essa dica aqui, como você vai perder peso sem sofrer, certo? A segunda coisa, mudança de hábitos, certo? Ou seja, procurar ter um estilo de vida mais saudável, mais inteligente, mais estratégico. E isso parte do princípio de que você tem que fazer 3 coisas durante o dia. Primeiro, pela manhã, coma como um rei ou como uma rainha. Tá? A primeira alimentação, essa deve ser bem nutritiva. À tarde, ou ao meio-dia, coma como um príncipe ou como uma princesa. Diminua, tá? Nada de fazer aquela serra, né? Que ó, se esconde atrás do prato para ninguém te ver, né? Coma como um príncipe ou como uma princesa. E à noite, coma como um mendigo ou uma mendiga, ou seja, o mínimo possível. Se você não comer, melhor ainda, mas reduza drasticamente o alimento noturno, certo? A outra coisa é beber água com inteligência. Dentro das recomendações indicadas para o seu corpo, né? Você precisa saber o seu peso, para você saber qual é a sua área, né? Qual é o tamanho do seu terreno biológico que precisa ser irrigado, né? Ou seja, a água foi feita para consumir durante o dia. A água não foi feita para você passar a noite bebendo água, tomando líquidos à noite, né? Até às 20 horas. Eu vou até aproveitar que já falta 5 para as 8, e vou tomar aqui um gole. Se você não fez isso ainda, faça agora. Água viva, água medicinal. É o último gole. Ok? Então, a água, o consumo de água durante a noite, até às 20 horas. Certo? Água tem que ser alcalina, tem que ter um pH acima de 7,5. A água tem que ser tratada magneticamente, que é a única forma de você transformar a água morta numa água viva, numa água medicinal. Certo? Então, precisa ter essa inteligência natural para você saber como administrar a sua saúde. Agora nós vamos falar de um ponto que faz com que desencadeie todos os outros problemas relacionados com o hormônio, certo? Começa pelo estilo de vida, né? O processo alimentar que está todo errado, foi feito de uma forma equivocada, né? Que é o alimento noturno. O alimento noturno, ele interfere positivamente no processo do ROM, tá? Por quê? Vamos entender. À noite, o corpo entra em um estado de relaxamento geral. O corpo relaxa. Por que ele relaxa? Porque ele precisa fazer isso para que esse processo nele um estágio de reparos orgânicos necessários à sua longevidade. Então, por isso que há esse relaxamento. Quando você come bastante à noite, você vai ingerir mais calorias do que o seu corpo consegue gastar. E isso vai fazer com que o seu corpo armazenar o excesso, né, dessas calorias em forma de gordura. E essa gordura, além de ocasionar outras enfermidades, ela pode ocasionar gordura visceral, né, que é o sobrepeso. Então, o alimento noturno ele é engordativo, gera excesso de peso, devido à ingestão de calorias e à falta de atividades motoras durante a noite. Você está entendendo que as pessoas engordam, que elas ganham peso e que às vezes não conseguem emagrecer? Porque estão usando alimentos durante a noite que não deveriam usar, entendeu? Não deveriam usar.
Olha só, quando a noite vai chegando, isso significa que a nossa fonte de energia, que é o Sol, vai ficando mais distante. Isso altera a energia magnética que existe em todos os seres vivos, inclusive na Terra e nos astros. Tudo, o magnetismo, essa energia magnética, está em todo o universo. E essa alteração magnética da Terra, isso começa a interferir no nosso metabolismo. Então, o que é que acontece? A produção de melatonina começa a aumentar, e isso faz com que o nosso organismo vá ficando mais lento e se preparando para o descanso. Então, vem o sono do corpo, pois é chegada a hora da restauração orgânica. Então, o coração começa a bater mais devagar. O fluxo do sangue para os órgãos diminui. E o nosso intestino funciona mais lentamente. E a digestão, consequentemente, fica prejudicada. Entende? Então, por isso que nós devemos restringir não tanto o alimento noturno, quanto a água noturna. Tá? Porque a gente só faz essas coisas porque nós estamos enganando os nossos sentidos com a luz artificial. Porque a luz natural seria a luz da lua, escura, onde nós deveríamos estar dormindo, né? E deixando o nosso corpo se restaurar. Mas a modernidade, a industrialização, a tecnologia começou a mudar tudo. Certo? Então, o alimento pesado da noite causa um estrago ao corpo tremendo, principalmente o arterial, pois o organismo tem que elevar a pressão devido ao intenso desgaste que ele tem para realizar o trabalho, que não é apropriado para aquele horário, que é o processo digestivo. Você entende? Agora, por quê? Porque existem certas enfermidades que poderiam ser curadas sem precisar de remédio, apenas usando corretamente a natureza do corpo. Então, o que é que acontece? Com o tempo, o corpo da gente vai se tornando cansado, debilitado. Tá? E a digestão noturna vai se tornando cada vez mais difícil, mais lenta, e isso vai gerando problema no aparelho digestivo. E também no sistema pulmonar, tais como refluxo, né? E também problemas no sono, tais como a apneia do sono, que são pequenas paradas respiratórias. Tudo isso gerado por um processo que ele começa devagarzinho e ele vai aumentando, e as pessoas não se atêm, porque ela continua cometendo os mesmos erros. Se você continua fazendo a mesma coisa, você vai obter os mesmos resultados. Aí o que é que a pessoa faz? Tomar remédio. Toma o remédio, mas não muda os hábitos. Não vai se curar nunca. Pelo contrário, só vai desgastar ainda mais o seu equipamento orgânico, que é o seu corpo. O ronco, na verdade, é o corpo tentando aliviar a pressão interna, que é muito intensa dentro do seu organismo. E, sabiamente, o organismo utiliza-se deste mecanismo para manter o sistema livre desta pressão. Então, na verdade, o ronco é o corpo tentando aliviar a pressão interna que está dentro dele, causado, né, por uma atividade inadequada, feita num horário inadequado, prejudicando todo o seu metabolismo. Tá certo? Alimentos noturnos que são proibidos para roncadores. Então, meu amigo, minha amiga, se você é um roncador de carteirinha, fique atento agora a estas informações, certo? Olha só, enquanto a Terra gira, a energia que faz o nosso corpo funcionar também sofre mudanças. O ciclo circadiano explica e coordena todos os sistemas mentais e físicos,
Você sabe o que significa ciclo circadiano? Bom, a ciência chamada de cronobiologia, ela surgiu na década de 1960, certo? E ela estuda a organização temporal dos seres vivos. Você sabia disso? Nós, seres vivos, temos uma organização temporal que segue o ciclo planetário dos movimentos de rotação e de translação do nosso planeta. Certo? Então, os ritmos da vida são direcionados, por incrível que pareça, pelo Sol e pela Lua e pela Terra. Nós estamos subordinados. Quer você acredite, quer você não acredite, isso acontece naturalmente. Não é questão de você acreditar. O seu corpo executa tudo isso de uma forma natural. Tá certo? Então, o ciclo circadiano ele tem 24 horas. Então, são 12 horas dia, 12 horas noite. E existe o ciclo circaseptano, que é o ciclo de 7 dias. Então, a cada 7 dias se renova um novo ciclo. A cada 7 anos, você é uma nova criatura. Todas as suas células já foram trocadas. Certo? Então, nós temos que entender isso. O sol, a luz do sol, do amanhecer, estimula a liberação do cortisol, o hormônio que nos deixa despertos, né? E prontos para a guerra do dia a dia. Você está mais pronto para a guerra à noite ou pela manhã? Me responda. Me responda. Você está mais pronto para a guerra, para as atividades, para você fazer as coisas, é durante o dia ou durante a noite? Então, a lua, a escuridão, que é projetado pela natureza e que o ser humano destruiu com a criação da luz artificial, ao anoitecer, inicia-se a produção da melatonina. O corpo entra em um outro processo. O hormônio que induz o relaxamento é a melatonina. Ela induz o relaxamento e ao sono. Por isso, quando dá uma horário, né? Você começa a abrir a boca, começa a querer dormir. Isso é a melatonina. Está sendo produzida no seu organismo. Certo? Então, nós nos sentimos relaxados, né? Dormimos no sofá, né? Dormimos nas cadeiras, dormimos nos bancos da igreja de noite, o pessoal vai para o culto quando você vê o cara já está dormindo, né? Dorme nos bancos da rodoviária, né? À noite, porque o seu corpo entra num processo de relaxamento, tá certo? Eu vou dar aqui, como a gente entrou nessa questão da melatonina, do cortisol, da noite e do dia, existe uma prática que os seres humanos fazem, né, principalmente os casais, e estão fazendo numa hora totalmente equivocada. Por exemplo, qual é o melhor horário que o seu corpo foi projetado para a realização do sexo entre os casais? Todo mundo está fazendo errado. Os casais se relacionam melhor pela manhã. Os casais que se relacionam pela manhã têm uma vida sexual mais ativa e prazerosa, diferentemente de quem se relaciona nas altas horas da noite. Quem se relaciona às altas horas da noite está submetendo o seu corpo a um trabalho excessivo para o qual ele está totalmente relaxado. É por isso que muitos casais não conseguem ter um bom relacionamento sexual, não conseguem ter um bom desempenho nesta área. E alguns chegam a dormir muito mais cedo, né? Antes da festa, já dormiu. Porque pelo relógio biológico, pelo ciclo circadiano, o ciclo temporal dos seres humanos, e pela própria disposição do organismo, o sexo deve ser feito entre 5 e 7 da manhã. Você está na potência máxima deste horário. Então, você que tem disfunção erétil, por exemplo, experimente mudar o horário, né? Mas tem que dar um tempo para você fazendo essa mudança e praticando isso, depois você vai me falar se deu resultado ou não, entendeu? Em vez de fazer à noite,
Procura mudar o horário, né? O horário à noite está todo mundo cansado, todo mundo querendo dormir, então não dá, entendeu? Então, muda o horário. A natureza é sábia. Deus, o nosso Criador, é sábio. O homem é que muda tudo. Você imagina, né? Você imagina Adão lá, né? Conversando com Eva, tendo, né? Fazendo o seu relacionamento à noite. Aí vai tomar banho, tem que sair no escuro, sair da caverna no escuro para ir tomar banho no rio. Não tem sentido isso. Agora de manhã, né? Tá, o dia já clareou, vai no rio, toma um banho. Tá, beleza. Então, essa é a natureza do corpo. Tá? De manhã, você está desperto, ativo. À noite, seu corpo quer descansar. Aproveita essa dica, ok? Mas vamos voltar para o ronco. Então, falando do ronco, os alimentos que são prejudiciais à saúde e favorável ao ronco. Ou seja, você tem alimentos que são praticamente desfavoráveis, certo? E favorece a roncadeira. Quais são eles? Primeiro, chocolate à noite, café, chamate, né? Refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Alimentos ricos em gordura, carne vermelha, arroz, feijão, ou seja, alimentos cozidos. Alimentos cozidos à noite, eles são altamente prejudiciais para nós, porque a digestão leva em média de 2, 3, até 4 horas para digerir aquilo. Agora, tu imagina, você jantou à noite, encheu, né, botou um monte de coisa para dentro, aí depois quer dormir, quer fazer outras coisas, né, com um processo digestivo em andamento. Por isso tem muita gente que morre, né? E por quê? Porque não sabe utilizar o equipamento que tem, tá certo? Então, procure evitar esses alimentos e principalmente bebidas estimulantes, né? Noturnas, né? Que atrapalham o sono, tá certo? Então, como a gente já falou, né? O ronco, na verdade, é um alívio orgânico para amenizar outras enfermidades, né? Que existem no organismo. Por exemplo, a obesidade, o excesso de peso. Isso coloca os sistemas orgânicos em risco devido à gordura visceral. Então, se você está com excesso de peso, procurem organizar melhor os seus hábitos alimentares, principalmente os noturnos, seguindo essa tradição, né? Muito pela manhã, menos pelo meio-dia, e o mínimo à noite. Principalmente à noite, elimine os alimentos cozidos. Procure se alimentar com alimentos crus. Diminua. Você não vai morrer. Você não vai morrer, não. Você vai ter mais saúde, menos ronco, mais vitalidade. Certo? Bom? Outra coisa é a sinusite. Por que a sinusite geralmente piora à noite? Por que será? Vocês já perceberam que quando a pessoa que tem sinusite, geralmente à noite é quando a coisa pega? Por que será? Porque com o relaxamento corporal, né, a tendência é que essas secreções que estão ali, elas se desprendem com mais facilidade. E isso irrita as vias aéreas, fossas nasais, né, causando todo aquele incômodo, aquele peso no rosto, né? A pessoa passa a ter tosse, pigarro, né? As dores terríveis na face, né? Na testa, né? Isso afeta também a garganta, certo? Então, a sinusite também, ela induz o corpo ao ronco, certo? Então, se você quer tratar do ronco, trate primeiro da sinusite, ok? A rinite também, certo? É outra, né? Que o ronco está diretamente ligado com o quê? Com a obstrução das vias respiratórias, que é causado pela rinite, tá certo? Então, esse problema respiratório, ele contribui muito para a formação dos chamados pólipos nasais.
pequenas bolsas de tecido inflamado, né, que vai crescendo, né, nas mucosas nasais e nos seios paranasais, e isso interfere, né, e a pessoa começa a respirar pela boca. Tá? Então, o ronco pode também estar conectado com o problema da rinite, certo? E o mais grave de todos, eu considero, é o refluxo, certo? Então, gente, o refluxo gastroesofágico, né, ele é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago, né, para o esôfago. Né? Aquilo vem com acidez tremenda, vem com o ácido estomacal, né? Então, é uma queimação que vem, né? Dá dor torácica, uma dor, às vezes chega a ser tão intensa que simula a dor da angina, né? Que é a dor do peito, né? Do infarto, da isquemia do coração, né? Então, a gente tem que ver isso. Então, o refluxo que você tem, na verdade, é um desmantelamento do seu esôfago, da válvula, da cárdia, que está sendo arrebentada, porque você está se alimentando muito com alimentos cozidos à noite. E isso faz uma cadeia que vai repercutir lá no ronco. E o ronco é um aviso do teu corpo, dando um aviso para você de que você precisa cuidar antes desse processo antinatural que você está submetendo o seu corpo. Tá certo? Então, a partir do momento que você começar a corrigir essas formas de você se alimentar, começar a organizar isso naturalmente, tudo isso vai desaparecer do seu organismo. Certo? Então, você quer melhorar de tudo isso de forma natural? Você quer emagrecer, ficar no peso de forma natural e comendo, tá? Então, pare de agredir o seu sistema digestivo com dietas antinaturais, alimentar-se em horários incompatíveis com o seu sistema orgânico. Vamos entender como é que funciona o corpo, vamos entender como é que funciona a natureza. Não adianta você querer ir contra a natureza, querido, porque você vai perder, só você que tem a perder. A natureza segue o seu fluxo normal. Então, nós temos que observar mais a natureza, tá certo? Então, olha só, observe os horários, os alimentos que você está ingerindo, principalmente os alimentos da noite. Diminua, acaba com esse negócio de jantar. Isso não existe, isso só está agredindo o seu organismo. Guie-se pela luz natural, do sol, da lua. Saiba o que comer e o que beber em cada horário. À noite, é sono, é dormir, é restauração. Né? Só existe 2 horários, dia e noite. Cada um tem 12 horas. Tá? De dia, você trabalha, você está ativo. De noite, você dorme, você descansa. Certo? Então, seja humano, não seja um robô que reproduz o que o sistema das doenças quer que você reproduza. Quanto mais você encontra a natureza, mais doente você vai ficar, mais dinheiro você vai gastar, mais internamento, mais hospital, mais cirurgia, mais remédio, entendeu? Então, tudo isso porque você está botando um Fusca para andar na lama, subir serra. Não é. Fusca não foi feito para isso, né? Então, você tem que saber quem sou eu, né? O que eu represento na natureza. É certo que a modernidade a gente aproveita, porque agora eu estou falando para todo o Brasil, né? Utilizando a tecnologia, tá certo? Mas eu estou de olho no meu horário, certo? Horário de dormir, horário de acordar. Os horários são importantes, horário de se alimentar, certo? Então, você precisa fazer isso. A outra coisa, mais importante, é hidrate-se com uma água medicinal, com água viva. Né? O seu aparelho digestivo, o nosso sistema digestivo, se ele for hidratado de forma adequada, né? A natureza para a qual ele foi criado, você vai ter saúde, porque longevidade, se você quer viver muito,
Se você quer viver muito, você tem que cuidar do seu aparelho digestivo, porque é ele que vai ditar tudo. É a partir dele que todas as enfermidades aparecem no corpo do ser humano. Tá certo? Olha só, nós estamos falando de ronco. Então vamos lá. O pulmão, ele é composto de 86% de água. Os nossos rins, que faz a limpeza do nosso sangue, ele é composto de 83% de água. O cérebro, né, que está bem próximo, né, do respirador aqui, que precisa de oxigenação, precisa dos nossos pulmões, ele é 75% de água. O coração, 75% de água. O sangue, 81% de água. Olha a importância da água. Bem, você precisa mais de água ou de alimento? O que é que vocês acham? Responde aí no chat ao vivo aí do YouTube. Vocês acham que nós precisamos mesmo de mais alimento, como dizia o Hipócrates, né? Que o teu alimento seja o teu remédio. Eu digo diferente, que a tua água seja o teu remédio. Tá certo? Porque sem alimento você sobrevive 70 dias, mas sem água você não sobrevive 10 dias. Então, qual é a importância da água? Se 81% do teu sangue é água, se 86% dos teus pulmões é água, a pergunta que eu faço é: qual é a água que tem no seu corpo? Qual é a água que você está bebendo? Qual é a água que você está colocando para a sua família? Qual é a água que você está colocando nas suas plantas, dando para o seu gato, para o seu cachorro? Qual é a água que você está tomando? A água é muito mais importante que o alimento. Por isso que muitas pessoas estão ficando doentes comendo. Eu me alimento muito bem. Está bebendo água? Eu tomo água. Quando vai ver, água morta, pH baixo. Né? Se você seguir esses passos, os quais foram comentados, nunca mais você irá incomodar os seus vizinhos de casa e os seus vizinhos de cama. Pense nisso. Adote um estilo de vida adequado à natureza. Alimente-se com inteligência estratégica. Tenha uma água viva e medicinal para cuidar do seu equipamento. Nós precisamos de água, certo? Bom, esse era um dos assuntos que eu achei assim, de suma importância para a gente falar sobre a questão do ronco, né? Porque, pensa aí, são 70 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com o ronco. Agora, imagine os que não roncam e estão do lado dos roncadores. Isso não foi levado em conta, viu? Foi só o pessoal do ronco, né? Os roncadores profissionais. Tá certo? Então, você tem que ficar atento, né? Para que você possa compreender. Eu acho que o que nós comentamos aqui, nós colocamos alguma luz para que você possa observar melhor o seu estado de saúde. O teu corpo está falando. Talvez ele esteja pedindo socorro. E você só precisa mudar os seus hábitos, né? O ronco, ele não é causa, mas o efeito. É uma forma de aliviar a tensão interna do seu organismo. Para manter vivo aquele que usa o corpo, que é você. Sou eu. Mesmo que seja de uma forma destrutiva. Né? O ronco está lá, ele está pedindo socorro. Ele está dizendo, olha, conserta esse negócio aí, cara. Vamos organizar essa alimentação aí, está tudo trocado. Eu conheço pessoas que não comem de manhã, mas come meio-dia e repete o almoço à noite. Está se matando. Se matando. Tem gente que não bebe água durante o dia. Quando chega em casa à noite, bebe uma dorna. Bebe um garrafão de 5 litros. Está se matando. Está encharcando todo o processo. Está tratando mal o seu organismo. Está tendo refluxo. Está tendo sinusite. Está tendo rinite.
tudo isso precisa ser corrigido de forma natural. E a água, tratada magneticamente, ela é um dos instrumentos da natureza que você pode utilizar não só para tratar essas enfermidades que foi relacionadas aqui, mas inúmeras outras que podem estar sendo já construídas dentro do seu corpo, que não deu sintoma ou a dor ainda, mas se você começar a utilizar com sabedoria o alimento na hora adequada e a água na hora adequada, você vai ter muito mais saúde. Agora nós vamos aos depoimentos ou perguntas, certo? E era isso que tinha para a gente falar. Cuidado com o ronco. Ô, Cleuber, que maravilha de explicação, né? Tem tudo a ver, obesidade, refluxo, né? Hidratação, alimento, o horário que alimenta. Então, são conhecimentos que nos são passados de forma gratuita e que pode mudar a vida das pessoas para melhor. Mas vocês notaram que o Dr. Cleuber abordou muito a questão da hidratação correta, com a água tratada magneticamente. Nós estamos tratando do ronco, o Dr. Cleuber falou um pouquinho sobre obesidade, sobre refluxo, mas a água tratada magneticamente traz benefícios em vários aspectos da sua saúde, porque vai restabelecer a sua saúde, colocar a sua saúde no homeostase, né, no equilíbrio. Então, isso é fantástico. Doutor Cleuber, então agora nós vamos ouvir os depoimentos das pessoas que utilizam água tratada magneticamente e também as perguntas que elas têm a fazer a você. Vamos ouvir aqui a Fátima Rosenda e não poderia deixar de te agradecer, né, Cleuber? Mais uma vez, uma aula brilhante e nós temos o prazer de estar presentes. Obrigado. Deixa eu adicionar você aqui. Pode ativar o seu áudio. Pode... É com você, Fátima. Bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu já cheguei a recusar viagens por causa do ronco, porque era muito forte. Então, se eu estivesse nervosa, pior ainda. Se eu ficasse apreensiva com qualquer coisa, mas agora que eu tomo a água magnetizada, corrigida, eu não tenho mais esse problema. Agora, como eu moro sozinha, eu tinha que ter alguém para me confirmar isso, porque eu não estava mais sentindo os efeitos daquele cansaço, como o doutor Cleuber falou, né? Só amanhece cansada, porque não dormiu, realmente, o ronco não deixou a pessoa relaxar, dormir bem, né? Então, eu aproveitei que uma das minhas irmãs veio com o esposo passar um final de semana aqui e perguntei a ela, você me ouviu roncar? Ela disse, não, você não ronca mais. Foi que houve? Eu falei, é a água que eu estou tomando, que está fazendo com que eu não ronque mais, né? Então, fiquei feliz, né? E realmente aquele efeito assim que eu sentia nas cordas vocais, tudo, melhorou bastante, né? Estou bem, viu? Recomendo. Fátima, que depoimento maravilhoso, viu? Você nos brindou aqui, a todos nós, com esse seu testemunho, né? Isso vem comprovar, né, que aquilo que nós falamos aqui é verdadeiro, né? Ou seja, é um processo natural, mas que tem por trás disso, né, uma tecnologia que foi cientificamente testada e comprovada, né? E você é uma prova disso. Eu sou uma prova viva, né? A prova viva, né? Muito bem. Então, para você E, ver... doutor Cleuber, eu sou aqui de Maceió também, viu?
Ô, conterrânea, que maravilha, rapaz. Coisa Precisamos boa. nos ver a qualquer momento. Venha fazer uma visita aqui a nós, será um prazer recebê-la aqui Vou, no nosso. qualquer hora eu vou aí, ó, visita. Venha para a gente tomar água aqui, comemorar, fazer um brinde. Pois é, brindar com a água. Isso aí, com certeza. Obrigada. Água é vida. Maravilhosa essa live, viu? Eu fiz várias anotações que eu pude fazer, eu fiz. Perfeito. Pois, Gosto de fazer as anotações. Fátima, que coisa boa, tá? É muito impressionante, né, Orlando? O que você me diz, companheiro Orlando? Deixa eu adicionar aqui, né? Chegar a conversa aqui com todos, vir aqui ao bate-papo. Nós temos que agradecer a Fátima por compartilhar esse resultado conosco, né, Cleuber? Eu prestei muita atenção. Ela acordava cansada, sem disposição, sem energia. É outra qualidade de vida, é mais vitalidade, mais disposição, né, Fátima? Justamente. Quanto tempo tem precisamente que você está usando água magnetizada pelo Silocimol? Eu comecei a usar em fevereiro. Fevereiro. Aí me acidentei, passei 2 meses sem poder usar porque estava internada. Aquela história, opera, não opera, vai para o hospital aqui, vai ali. E, por fim, não fiz a cirurgia, né? Então, quando voltei para casa, aí foi que retomei minha vida normal, tomar água direitinho, Corretamente, né? corretamente, e os resultados, para mim, afirmo, muito positivo. Impressionante. 6 meses, né, Orlando? Impressionante. Nos deixa muito felizes, viu? Muitas coisas que eu tinha, eu não estou tendo, como cãibras, convulsões, assim, do nada, né? Por causa do lúpus, né? Inclusive, tomava Gardenal 2 vezes ao dia, hoje só tomo, ainda estou tomando uma vez, porque vou ao neurologista, que é para ele pedir, então, um exame que mostra se eu preciso ou não, qual a dosagem que eu preciso tomar, né? Então, quando eu fizer esse exame, aí eu vou também avisar, olha, diminuiu o meu Gardenal, não é mais de 100, é de 50, e talvez daqui a um tempo eu não tome mais. Com certeza. Fátima, muito obrigado, viu? Continue firme Obrigada aí. a vocês. Continue firme. Agora, o seu Francisco Montemaggiore, temos aqui várias pessoas com as mãos levantadas, né? Seu Francisco, pode ativar o seu som, com você. Boa noite, gente. Desculpe me meter nessa live, mas o assunto é muito interessante. Os vizinhos, eu moro num edifício, os condôminos queriam me expulsar do prédio porque eles tinham medo que mexesse com as fundações do prédio de tão forte que eu roncava. Chegava a me acordar com o próprio ronco, coisa impressionante. De manhã eu levantava mais cansado de quando deitava à noite. E depois que conheci essa santa água, ela realmente merece uma referência. Hoje, durmo tranquilo, não ronco mais, ninguém me incomoda e levanto de manhã totalmente descansado. Isto devo a essa água. Muito obrigado, gente. É outra vida. E com isso eu consegui uma sobrevida, gente. Muito obrigado. Muito bom, Francisco. É outro testemunho maravilhoso, né? E o pessoal do prédio aí agradece muito, né? Você ter conseguido usar essa água, né? O prédio agora está preservado. E o que é mais importante, né? Você recobrou a sua autoestima, né? Olha só, né? Que coisa às vezes tem muita gente que não acredita, né? Porque são tantas coisas que surgem que as pessoas vão perdendo a fé realmente nas coisas naturais, né? Tem gente que não acredita, porque o cientificamente entrou tanto na cabeça das pessoas que as pessoas não têm assim, a compreensão do que a natureza pode fazer pelo seu corpo. A natureza que está aí, né, espalhada por esse planeta, foi criada para nos ajudar.
Então, a gente precisa entender como é que essa natureza funciona para poder a gente se engajar com ela e fazer com que ela faça parte da nossa vida, né? Então, a água, na verdade, ela foi aos poucos limpando, né? Tirando a sujeira que tinha, a sujeira celular, né? Que tinha dentro do corpo das pessoas que tinham problemas e começaram a utilizar, foram melhorando. Ela não melhorou, não foi só do ronco. Como eu falei, né? O ronco, Francisco, era só um aviso, né? Do teu corpo, Exato. de outras enfermidades que estavam se desenvolvendo no seu organismo, né? E a água tratada magneticamente, ela entrou e fez com que houvesse uma mudança, né, interna, orgânica, né, lubrificante, né? E hoje você está aí, né, dando exemplo aí de saúde e vitalidade, né? Dr. Kleuber, vou confessar para o senhor, em 2014, eu estava com o pé na cova, eu estava com os bolsos sempre cheios de remédio e tal. Eu era um verdadeiro condor, cheio de dores para cá e para lá. E em 2015 conheci esse plano, esse projeto. E hoje, sabe quantos remédios eu tomo hoje? Zero. Nenhum. Só tomo água, só tomo água. Eu me considero, embora eu tenha os 84 degraus nas costas, eu me considero um guri de 20 anos, uma disposição fantástica. Não sinto cansaço, não sinto nada. Então, devo agradecer essa água aos senhores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Francisco, pelo seu depoimento, né? Com certeza vai agregar e vai ativar, né, a curiosidade de muitas pessoas que ainda não conhecem o poder curativo da água tratada magneticamente. Grato, meu irmão. Uma boa noite para você. Maria Lorencato. Ativa o som, Maria. Fechou de novo. Fechou. Boa noite, doutor. Muito Boa obrigada noite. pela explicação. Você falou que a gente pode tomar água até 8 horas, e é comida. Às vezes você falou e eu não escutei. Mas comer até que hora? Olha, até 19, 19h30. Se for um alimento cru, até às 8 horas você pode comer um alimento cru, porque a digestão do alimento cru é muito rápida, né? Ele não passa pelo processo que passa o alimento cozido, entendeu? O alimento cozido, quando você coloca para dentro, ele vai demorar 3, 4 horas. O alimento cru, uma fruta que você come, 30, 40 minutos. O processo digestivo já foi embora, então você vai dormir de estômago vazio. À noite acontece um fenômeno, pessoal, que chama-se autofagia. O corpo se come. Agora, se o corpo estiver cheio, ele não vai se comer, porque ele está abastado. Então, quanto mais com fome eu dormir, quanto mais com o estômago vazio eu dormir, mais a minha restauração, a restauração da minha saúde será completa. Entende? Então, nós precisamos aprender isso. A noite não foi feita para a gente comer. Não se caça à noite. Imagine você caçando comida à noite no escuro. Imagina sem luz. Imagina sem lanterna. Como é que você vai caçar? Como é que você vai comer? Imagine sem fogo, sem um fogão. Vai comer o que de noite? Fruta. Hã? Exatamente. Entendeu? Então, a modernidade, a tecnologia veio e nos afastou disso. A facilidade. Então, a facilidade agora, eu jogo o panelão no fogo, de noite mesmo, acendo a luz, faço aquela macarronada, jogo um frango dentro, faço uma, né? Aí vou abastecer meu organismo, que vai, aos poucos, comprometendo a minha saúde, comprometendo a minha longevidade. Tá certo? Então, quanto mais cedo você se alimentar, porque o jantar, na verdade, deveria ser entre as 17 e as 18 horas, antes de escurecer. Eu janto naquele horário. Entendeu? E à noite, nada. Precisa. Você não vai morrer, não. A pessoa pensa, eu vou morrer, eu estou morrendo. Tem gente que, eu estou tremendo, tem que comer, tem que comer. Você se habituou a comer, você educou o seu corpo daquele jeito. Agora você tem que fazer uma reeducação. Quando você fizer isso, você vai ver a resposta. Está aí o Francisco aí, ó.
8,4, voando. Menino, um garoto. Entendeu? Doutor, Tá eu comecei a tomar água agora dia 26 de julho, que eu comecei a tomar água, né, certo. magnetizada. E eu tive um AVC, às vezes eu falar e a língua enrolar um pouquinho, eu tive um AVC no final de maio, né? Aí uma pessoa que eu conheço muito me incentivou a tomar essa água, né? E eu estou tomando. Aí eu, né, peso 64. Quantos litros de água tem que tomar por dia? 54 quilos, né? 64. 64? É, 2 litros e 200 ml. 2 litros e 200 ml. 2 Tem litros que e tomar. 200. Mas se eu tomar mais do que isso, não faz mal também, não. Não, só encharca um pouquinho, mas não tem problema, não. Vai encharcar um pouquinho, mas é bom na medida. 2 litros, 2 litros e meio, 2 litros e 300, entendeu? Aí você vai mantendo o seu organismo equilibrado. Porque o remédio demais é veneno, né? Tudo demais, você tem que ter equilíbrio, né? E outra coisa, durante o dia, beba água durante o dia. Beba água, vai bebendo, não faz mal, não. Vai bebendo. Vai economizar nas compras do mês, porque a sua fome vai diminuir, né? E aí você se mantém tranquilo. A água é o maior e o melhor alimento que o ser humano pode ter. Agora, desde que seja uma água especial, né? Água tratada magneticamente, alcalina, aí dá tudo certo. Isso. Muito obrigada, doutor, pela explicação. Nada, minha querida. Que Deus te abençoe. Manuel Gonçalves, pode ativar seu áudio, por favor? Pronto. Boa noite, doutor Kreuber. Boa noite. Gostei da explanação do senhor. Tinha uma pessoa que deixa aquela explanação dentro da mente da pessoa, já deixa lá escrito, né? Na mente. A gente percebe isso tudo. Aí eu estava observando, quando as pessoas falam, eu tomei da água. Não, bom, a água se bebe, né? Porque antes de ter antes de ter o silocimol e o top H+, já se bebia água. Então, a gente tem que dar mais valor um pouco, eu acho que é nos projetos, né? Que vem beneficiar a água. Então, isso aí é bom, não é verdade? Aí eu tenho observado isso, falei, por que a gente não pode dar mais prioridade ao silocimol e top H+? Não é? A água já tem água, a gente já bebe, porque a água tem que colocar um aparelho dentro. Aí ele já vai beneficiar a água, né, com todos os seus minerais. Exatamente. Não é? Isso é que vai fazer bem para nós. Porque tomando a água dessa, magnetizada, né, e alcalinada, então isso vai trazer saúde. No meu caso, eu tinha ronco. Tenho ainda, né, um pouco, porque eu comecei agora, já está com 3 meses que eu venho tomando a água magnetizada, e eu ainda tenho ainda um pouco de ronco, mas a minha esposa já falou que eu já não estou roncando como era. Então, porque quando eu estava roncando, só vi de noite dar cotovelada, e eu acordava assustado. O que foi, mulher? O que foi? Você que está roncando. E aí danava comigo. Para o senhor saber, uma vez eu estava vindo de Salvador para Caravelas, dentro da Bahia, né? Então, eu vinha de lá no ônibus, já perto quase do motorista, aquela poltrona ali perto do motorista do outro lado. Aí, vim dormindo, deu uma roncada que eu cheguei a acordar roncando. Eu acordei, eu peguei eu roncando ainda. Aí o motorista ainda largou um palavrão lá comigo. Eu falei, rapaz, que é isso? Ele disse, que é isso, rapaz? Você quer matar os outros aí de ronco? E hoje, graças a Deus, que está bem melhor do que estava, né? E isso só tem que melhorar com a água magnetizada. E quanto ao peso? Eu estava pesando 105 quilos. Hoje eu não pesei agora esses meio tempo, não, mas eu sei que estou bem mais leve. E estou melhorando, está dando mais disposição, não é, para a minha vida.
e sentindo melhor para andar, porque o andar pesado parecia que dava até preguiça de sair de casa. Agora não, estou vendo bem. E quanto o trabalho com ele, já estamos fazendo aqui também, que eu tenho a minha franquia, né? Já estou trabalhando, já estou surtindo já o efeito, né? Já trabalho, já estou sentindo o efeito aqui, que tem muita pessoa que já estão sendo conscientizados por nós e eles já estão pedindo, fazendo o pedido já do Silocimol Top H+. E já coloquei até uma na franquia, tá vendo? Já coloquei uma na franquia dentro de 3 meses aí, já coloquei uma. E, Que ótimo. se Deus quiser, eu quero colocar mais, né? Isso aí. Nós queremos espalhar isso aí ao Brasil inteiro. É como fala o doutor, né? Doutor Carlos Henrique, né? Espalhar no Exato. Brasil inteiro. Porque o Brasil, vamos dizer, está doente nesse sentido. Doente mesmo, né? Tem tanta, né, patologia aí que a água magnetizada possa melhorar e a gente precisa passar isso para as pessoas. Então, é o que o senhor está fazendo. E eu gosto da tua live, gosto também da live de Dr. Dalton, né? E Rômulo, e seu Francisco, pelos aqueles ensinos, rapaz, seu Francisco é fera, viu? Mas eu não sei porque cabe tanta coisa numa criança de 7 anos. Não é? Tanta coisa na mente de uma criança de 7 anos. Eu não sei. Olha, eu estou de graças a Deus, estendo parabéns para quem inventou, quem construiu isso aí, né? Porque estudou muito para beneficiar milhões, milhões de pessoas. Não é? E isso já estava aí. Deus já criou tudo isso, agora só falta a pessoa estudar para beneficiar aquilo que ele deixou. Se eu vou fazer uma casa, eu tenho que ter tijolo. O tijolo vem da onde? Do barro. O barro está onde? Está na mina do barro. É só chegar lá, pegar o barro, botar numa forma, fazer o tijolo, beneficiar, para poder fazer a casa. Deus já deu tudo, rapaz. Está tudo aí para nós. Agora só falta estudar, né? Estudar, tirar proveito dele, daquilo que Deus deixou. Para o benefício de quem? Nosso mesmo, porque ele já sabia que a gente ia passar isso. É isso mesmo, Manuel. E outra coisa, né? Valeu, meu... Valeu, Manuel. Seu testemunho é importante, né? Aquilo que você comentou aí, né? Sobre a sua saúde, sobre a sua perda de peso, né? Perda não, né? Você está botando para fora o que não te pertence, né? Tá botando para lá. Não te pertence, você tem que ficar dentro do seu peso. A gente tem que permanecer dentro do nosso peso, porque a nossa estrutura foi preparada para isso. Então, Manuel, é importante tudo isso que você comentou. E uma coisa que você falou aí sobre falar dos benefícios que o aparelho traz para a água. Só fica, e essa água? Onde é que tem essa água? Você tem essa água na sua casa. Só que a sua água que tá na tua casa é morta. Ela está chegando morta. E só tem uma coisa para você fazer a água reviver. Ela conseguir, né, se restaurar a sua vitalidade. É através da energia magnética. Né? Então, a energia magnética que está dentro do silocimol, mas os minerais que estão no Top H+, vai fazer com que essa água traga vida para o seu corpo. Né? E é isso que está sendo feito. Tá certo? Não é uma água importada. Não é, agora, é claro, é muito importante que a pessoa saiba qual é a qualidade da água que ela tem, porque quanto mais uma água tiver um pH elevado, mais benéfico será para o seu corpo. Entendeu? Então, ou seja, eu costumo dizer que é um upgrade. Né? Você pode pegar, por exemplo, uma água mineral que tem um pH de 5, e quando você coloca o silocimol, é uma água morta, pH baixo, mas quando você coloca o Top H+, com o silocimol, aquela água, quando você tomar ela vai fazer uma inversão dentro do seu corpo, a tal da hidrólise, né? Então, os hidróxidos alcalinos é que vão fazer essa arrumação química dentro do teu corpo. Mas se você já pega uma água que ela já é alcalina, tem um pH acima de 8, o benefício vai ser muito melhor.
Tá certo? Então, é importante que possamos saber disso, né? Então, procurar seguir a sequência do corpo e da natureza, né? Entender que a noite é diferente do dia. Tem gente que pensa que a noite é igual ao dia, porque tem cidades que ficam 24 horas no ar, a luz tudo acesa, todo mundo principalmente em capital. Parece que não tem dia, não. Gira a noite toda, estabelecimentos abertos, aquela 24 horas, aquele negócio todo. Mas não é bem assim. Para quem quer preservar a saúde, tem que seguir os ditos da natureza. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, pode ficar acordado. Você sabe que aquele cantor Michael Jackson, ele ficava no trabalho dele 2, 3 dias acordados a efeito de drogas. E depois ele tomava drogas para dormir 2 dias, 3 dias para ficar dormindo. Né? Só que não funcionou. Ele dormiu e dormiu mesmo. Está dormindo lá até hoje. Né? Por quê? Porque não observou a natureza do corpo. Você não pode brincar com a natureza do seu corpo. Vai haver cobranças. Né? Nós sabemos disso. Muito bem, Manuel. Muito obrigado. Cleide Cabral. Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro. Tudo bom, Cleide? Liga o som, Topa. O som. Isso. Boa noite. Boa Boa noite a todos. Um prazer falar aí com o Dr. Kleuber. As palestras são maravilhosas. Eu Obrigado. aprecio muito, porque a cada noite eu aprendo muita coisa. Aquela palestra, as palestras sempre falando sobre o funcionamento do nosso corpo, né? É muito interessante. Das orientações que o senhor deu, né, em relação ao ronco, eu posso dizer que são exatamente o que estão acontecendo aqui em casa, né? Porque eu estou com 78 quilos, né? Eu estou sobrepeso, não estou obesa, mas estou sobrepeso. Eu queria aproveitar até e perguntar quantos litros de água que eu adquiri o produto, o projeto. Eu gostaria de saber quantos litros de água eu preciso tomar por dia. 2 litros e 700 ml. 2 litros e 700. Só que tá quando você for, porque você está com um terreno, uma área, né, digamos, para ser irrigada, de 78 quilos. Quando você for perdendo peso, você vai diminuindo a quantidade de água. Ok? O meu peso ideal é 68, então eu teria que beber quantos litros? 68 quilos. Então, você teria que tomar na média de 2,300. 2 litros e 300 ml. Ok. E obrigado, tá? E outra coisa em relação aqui a rinite, né? Eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho sobrepeso, né? Bom, e o meu esposo também. Vocês utilizam aí leite e queijo, derivados? Sim, sim. Pronto. Sim. Se você quer se livrar da rinite, da sinusite, elimine o leite, queijo, derivados, que isso aí é que alimenta a sinusite, né, e as rinites alérgicas, né? Então, o leite, adultos, não é para tomar leite. Né? Vaca não dá leite. O povo vai lá e toma o leite da vaquinha. Né? Então, o leite da vaca é para o bezerro, não é para nós mais não. A gente já passou dessa idade. A gente pode tomar o leite vegetal, que aí é natural. Você pode comer o queijo vegetal, que aí é natural. Mas derivados de animal só vai produzir efeitos dentro do seu organismo, porque não é um alimento natural. Então, quando você se alimenta com esse tipo de alimentos, o teu corpo vai ressentir e vai passar por um processo de rejeição desses alimentos, né? Então, ele não sabe para onde vai colocar essas coisas. Então, esse acúmulo de muco que tem dentro do organismo de quem tem sinusite, rinite, na verdade, se você parar de usar esses alimentos,
você vai ver que eles, com o tempo, eles vão desaparecendo, certo? Bom, Entendi. Não fui a pauta de hoje, né? Mas eu tenho asma também, né? Eu sei que também vai ser benéfico, né? vai ser... Faça isso, faça 3 meses que você vai ver a melhora que você vai ter, vai ser surpreendente. Não, iniciei o projeto dia 30 desse mês que passou, né? Então, tenho 3 dias, né? 3 dias ou 4. Foi no final do dia, era 5 horas da tarde que eu comecei, né? E eu até estava comentando com uma pessoa hoje que eu tomei 5 da tarde, quando foi 10 horas da noite, eu já estava sentindo diferença. Eu passei o dia todo parada, sem energia para nada, e 10 horas eu comecei a arrumar as coisas, fazer as coisas dentro de casa com energia, e no dia seguinte, arrastar móvel, fogão, vou lavar a cozinha, fazer tanta coisa. Então, assim, eu estou muito feliz. Tem outras coisas para dizer, mas não é a pauta, eu vou deixar para depois. Perfeito. Eu quero agradecer muito aí a respeito desse projeto que eu quero ajudar outras pessoas a ter os benefícios que eu tenho, mas se não quiserem, eu estou muito feliz de já estar sendo beneficiada. É isso mesmo. Né? Primeiro a gente faz para nós, né? Aí depois, Sim. eu sigo, o meu lema de vida é: tudo que eu faço, eu aplico em mim. Deu certo? Sim, aí eu repasso para os demais. Né? Então, o Silocimol, o Top H+, o projeto de saúde Timol, não é para a gente ficar guardado para nós. É para a gente difundir isso para as pessoas. Né? Levar essa informação para as pessoas. Até ceder para as pessoas a água, que tem gente que às vezes não tem a condição financeira de comprar ou está passando por uma dificuldade, e você fornece a água. Né? Tem pessoas que já utilizaram, já deram depoimento aí, a pessoa fala, está vendendo por quanto essa água? A pessoa diz, não, eu só estou ajudando aqui a minha amiga, a minha vizinha e etc. Então, a gente vai divulgando para os vizinhos, para os parentes, porque já isso... conversei aqui em casa, pretendo fazer isso. Já conversei com meu esposo, a gente pretende fazer isso, para ajudar as pessoas a nosso redor aqui. Muito obrigado, tá? Leire, um abraço aí para você, muito obrigado, viu? Deus continue abençoando a tua vida e a vida da tua família, tá certo? Ok, chegamos ao final. Pessoal, foi uma honra, né, doutor Kleuber? Realmente um assunto muito interessante e com depoimentos extremamente contundentes que comprovam, né, que a água tratada magneticamente traz todos esses benefícios, né? Como vocês viram aqui nos vários depoimentos. Alguém até comentou aqui no chat agora que começou a utilizar água tratada magneticamente e as unhas estão mais resistentes. Olha que maravilha, né? Não são mais quebradiças como era anteriormente. Outra pergunta aqui recorrente é qual é o valor e como adquire. Então, você vai entrar em contato com a pessoa que te enviou esse link, que entrou em contato com você. Ela vai te dar todas as instruções, a forma correta de utilizar, como que você vai usar isso diariamente. Então, você vai ter todo o suporte ao entrar em contato com essa pessoa, ok? Eu vou aqui, nesse momento, compartilhar aqui as redes sociais do Dr. Kleuber, né? Instagram, Facebook, e também aqui o seu WhatsApp, que é para consulta. Esse WhatsApp do Dr. Kleuber, pessoal, não é para você entrar em contato para tirar dúvidas. Não é para isso, tá? Esse telefone dele, vou passar aqui, é para você marcar consulta. Então, se você tiver o interesse, se você quiser fazer uma consulta online, né, com o Dr. Kleuber, então aqui está, consultas presenciais e telemedicina. Então aqui você tem o Instagram do Dr. Kleuber, o Facebook e o WhatsApp dele, ok? Vou só voltar aqui. Mudamos aqui. Lembrando, repetindo, o WhatsApp do Dr. Kleuber não é
para você tirar dúvidas e fazer perguntas. Esse é um canal estritamente com o objetivo de marcar consultas, ok? Então, aí está o telefone, o DDD lá de Maceió, e todos nós fomos realmente brindados com uma palestra encantadora e que comprova, né, os benefícios da água tratada magneticamente. Agradecer a todos os depoimentos, ao seu Francisco, a Cleide, a todos que participaram, né? Foi uma honra tê-los aqui. Para a próxima semana, nós vamos ter o Dr. Dalton Leme. E o Dr. Dalton Leme vai falar sobre, olha, transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque e esquizofrenia. Você vai ver como muitos melhoraram desses transtornos. O link que você recebeu vai ser o mesmo, tanto para o Zoom como para o Facebook. E agora, as palavras finais do mestre, o Dr. Cleuber. Dr. Cleuber, com você, suas palavras finais. Bom, eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui presente com vocês, né? Agradecer a Timol, agradecer ao Orlando Farias, que tem sido parceiraço conosco, né? Agradecer a todos os distribuidores da Timol, esse projeto maravilhoso. Agradecer a todos os convidados, né, que atenderam ao nosso chamado, ao nosso pedido, que nós temos algo a oferecer gratuitamente, né, para vocês, né? E dizer, para encerrar, o seguinte: a natureza é sábia. Foi Deus que criou tudo. Criou a natureza, nos criou. Então, nós precisamos ter sabedoria para saber usufruir do melhor dessa natureza. Sabermos o que, quando e como eu devo alimentar essa minha estrutura. O nosso corpo, na verdade, ele é um instrumento no qual eu me comunico com o exterior. A única coisa que eu comando, que você comanda no nosso corpo, são os olhos e a boca. O resto é o próprio corpo que é auto-administrado. Eu preciso entender como é que esse corpo funciona, como é que funciona a natureza, para que eu possa restabelecer a minha saúde com a própria natureza. Então, que um assunto que parecia muito simples, né, que todo mundo não dá assim uma certa importância, mas que tem uma profundidade e ensinamentos para nós que participamos hoje muito grande. Então, eu espero que tenha sido útil, eu espero que aqueles que roncam possam readquirir, né, a possibilidade de não mais roncar através de mudanças nos seus hábitos. Se nós conseguirmos isso, a missão foi cumprida. Então, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, e que sigamos em frente para a próxima live. Deus abençoe.